Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal do YouTube do INA. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Damos início ao webinar Os ODS e a Avaliação de Impacto. Este é o terceiro evento de uma série de 4 webinars que analisam a Agenda 2030 e os ODS sobre diferentes perspectivas, dando enfoque ao seu papel como agentes de mudança nas políticas públicas e nos desafios contínuos em direção à sustentabilidade. Este evento decorre de um conjunto de iniciativas que o INA irá promover no âmbito do seu percurso integrado de capacitação em sustentabilidade para a administração pública. Lançado em 2023, este programa, estruturado em 5 eixos, visa contribuir para a promoção da sustentabilidade nas suas dimensões social, económica e ambiental e para que a gestão financeira estratégica possa continuar integrada com os ODS, por forma a garantir o alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Ana Oliveira, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje, temos a honra de contar com 2 oradores de renome. São eles Isabel Celeste Fonseca, docente da Escola de Direito da Universidade do Minho, e João Lé, administrador executivo na The Navigator Company. O debate será moderado pelo vogal do Conselho Diretivo do INA, Abel Carreira. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao vogal do Conselho Diretivo do INA, Abel Carreira. Muito obrigada e boa sessão. Obrigado, Manuela. Bom dia a todos os presentes, em particular aos nossos convidados, a professora Isabel Fonseca e engenheiro João Lé, que peço que se reúnam a nós, nomeadamente com a ativação do respectivo vídeo e micro. Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Bom dia a todos os presentes e bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que posteriormente terão a oportunidade de visualizar a gravação deste webinar que está disponível no canal do YouTube do INA, aliás, como outras iniciativas que fazemos sobre este tema e outras diferentes temáticas. De referir que neste webinar, como já foi apresentado e que representa um caminho, iremos abordar a importância da avaliação do impacto no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de como é que esta avaliação, como é que esta prática pode efetivamente impulsionar uma evolução que se pretende sustentada neste domínio. E isto quer para entidades do setor público, quer do setor privado, quer do setor social, academia, entre outras. Portanto, abordaremos o processo de acompanhamento, de monitorização, da avaliação dos ODS, de modo a que possamos ter também aqui inputs, informações e desafios, como é que estas práticas podem ser efetivamente postas em ação. Dizer que esta iniciativa é enquadrada dentro do objetivo global que o INA tem de contribuir para a disseminação de conhecimento no âmbito da administração pública, neste caso concreto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também num processo de informação, de sensibilização e de desafio para a implementação de práticas desta natureza. Dito isto, vou passar a apresentar por ordem os nossos convidados. Vamos começar primeiro pela professora Isabel Fonseca, é doutorada em Ciências Jurídico-Políticas e docente da Escola de Direito da Universidade do Minho. Tem um conjunto de responsabilidades e papéis que desempenha, por exemplo, é professora associada da Escola de Direito da Universidade do Minho, é diretora de mestrado em Direito Administrativo e diretora do curso de especialização em Governação Pública e Direitos Fundamentais na era digital, é também investigadora do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, onde especificamente coordena um projeto de Smart Cities and Law, E-Governance and Rights, portanto um contributo para a definição e implementação
de uma estratégia global para as Smart Cities, onde está também, obviamente, o desenvolvimento sustentável, para além de outras responsabilidades que assume, como, por exemplo, ser membro do Conselho de Redação de várias revistas e ela própria autora de monografias e artigos científicos nesses domínios. Professora, começaria por lhe dar a palavra e depois fazê-lo também em sequência com o engenheiro João Lé. E para este tema que nós estamos a falar, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, avaliação de impacto, o espaço para a sua primeira reflexão, a primeira apresentação e depois seguimos em debate. Muito obrigado. Muito obrigada. É um gosto acrescido estar neste seminário dedicado aos ODS e à avaliação de impacto. A minha gratidão, enfim, dirijo-a sobretudo, enfim, por razões quase egoísticas, porque tendo trabalhado, dirigido, coordenado um projeto de investigação que implicou também mapeamento do estado da arte da implementação das cidades sustentáveis no norte do país, tenho todo o interesse em partilhar com todos alguns dos resultados a que temos vindo a chegar. Agradeço ao INA, na pessoa do Dr. Abel Carreira, saúdo o Sr. Engenheiro João Lé, parceiro desta tarefa, que vamos com certeza levar por diante com muito gosto, estou certa, dizer que a razão, julgo eu, pela qual a professora Luísa Neto me convidou tem exatamente a ver com o que acabei há pouco de dizer. O facto de ter desenvolvido um projeto de investigação no JUSGov, na Escola de Direito da Universidade do Minho, que teve sobretudo dois momentos, um momento de estudo do que é a cidade sustentável e depois a seguir, a partir de uma combinação de diferentes indicadores, avaliar em 7 municípios, como referi, qual o estado de implementação dessas medidas projetadas. Enfim, o framework combinou vários indicadores usados nas normas ISO, sobretudo na 37120 e na 37122, mas fomos um pouco além por aquilo que já terei ocasião de dizer. Portanto, muito grata, vou iniciar a minha apresentação, vou partilhar, pedir autorização ao nosso querido moderador para fazer uso aqui de algumas imagens. Eu julgo que estão a acompanhar comigo estas imagens. Disse há pouco, precisamente, que no âmbito do nosso projeto, o estudo dirigiu-se através de um inquérito, questionário, a avaliar, a medir a diversidade de concretização de sustentabilidade e, sobretudo, a intensidade da transição digital operada na governação local nestes municípios: Amares, Barcelos, Braga, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Famalicão e Vila Verde. O framework assentou sobretudo em 4 grandes dimensões. Por um lado, num primeiro tópico, o grupo de indicadores reunidos em torno da sustentabilidade e governação pública digital local. O segundo, em torno do tecido social, pessoas, terceiro setor e empresas. O quarto, em torno dos dados, maiormente proteção de dados pessoais, e o quarto em torno da cibersegurança. Não vou, com certeza, falar de todos eles e dos resultados a que pude chegar. Devo apenas, enfim, dizer aqui na minha apresentação que terá 2 partes. Permitem-me, enfim, que sejam 2 partes com notas breves e iniciais, muito sumárias. Na verdade, vou querer, sobretudo, refrescar algumas ideias em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, sobretudo o Objetivo 11º e algumas, enfim, das dezenas de metas que o objetivo inclui, isto para dar nota das questões urbanas difíceis,
e de como a sustentabilidade vai, enfim, se projetando com a implementação de medidas diversas, que as próprias metas acolhidas no objetivo 11º fazem referência. E depois a seguir, a segunda parte, também um pouco mais breve, deixar de forma listada algumas destas conclusões a que pudemos chegar no âmbito do projeto, apenas deixar esta nota de que estes resultados e toda a obra em geral, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista pragmático ou de trabalho empírico, esta obra está acessível em acesso aberto no site do JusGov e, enfim, através das edições, 2 delas da Almedina, uma onde se faz um mapeamento e se deixa um código de boas práticas, ou uma proposta de um código de boas práticas, uma outra obra também da Almedina, que reúne estudos, e são, portanto, contributos, mais do ponto de vista teórico, uma outra obra que tem, enfim, a sua escrita em língua inglesa, e é, sobretudo, enfim, uma preocupação transversal e de direito comparado em torno das preocupações de sustentabilidade e dos territórios inteligentes, e finalmente uma outra que será, enfim, ainda editada ou está no prelo pela Gesto Legal e reúne sobretudo contributos prospectivos das cidades do futuro, já que esta é a preocupação do século XXI para todos. Enfim, vou avançar, não ficaria bem de consciência se não voltasse, enfim, ao desenho daqueles que são os objetivos, os atuais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, dizer, na verdade, que as questões urbanas, não é, são prementes, não vou deixar de referir estes números, são sempre números preocupantes, é inevitável, e a Assembleia Geral das Nações Unidas, em boa hora, na sequência de um conjunto de estratégias que eu também não vou aqui voltar a lembrar, sempre tiveram em mente. A população mundial, não é, que vive agrupada em espaços urbanos, 60% da população está assim situada em aglomerados, em zonas urbanas, tantas vezes de forma desbragada crescem, estima-se mesmo que 70% da população venha a ser urbana em 2050. Uma nota particular no que diz respeito à realidade portuguesa: zonas urbanas no litoral, zonas rurais com densidade demográfica baixa, ainda por cima, dados mais recentes do ponto de vista demográfico dão-nos conta que a população idosa cresce e crescerá ainda mais, podendo duplicar até 2050. Enfim, questões urbanas sempre subjacentes ao tópico do pensamento em torno da sustentabilidade, tanto mais quanto, novamente, os números, não é? São, sobretudo, os centros urbanos os responsáveis pelo consumo de grande quantidade de recursos naturais. Estima-se que são responsáveis pelo consumo de 75% da energia mundial e são também responsáveis pela produção do resíduo, do lixo e, portanto, sobretudo até pela produção, enfim, de 80% dos gases que mais poluem e causam dano do ponto de vista do impacto climático. Portanto, as cidades são polos de desenvolvimento económico, acerto, é onde as pessoas vivem de forma humana e se realizam socialmente, é onde encontram, enfim, qualidade e se desenvolvem do ponto de vista humano, mas de facto consigo os territórios urbanos vêm trazendo consequências impactantes negativas, sobretudo na mudança climática. Pois bem, estava eu a dizer que eu vou procurar sobretudo seguir aqui até o roteiro do próprio slide. Estava eu a dizer que as Nações Unidas têm vindo a adotar, na verdade, estratégias, planos, compromissos de longa data
precisamente para procurar encontrar pontos comuns para a humanidade no sentido de permitir que objetivos sejam alcançados por todos os Estados, não só inicialmente os em desenvolvimento, mas todos agora, no sentido precisamente de potenciar, afirmar direitos fundamentais dos cidadãos. Porque, no fundo, é disto que trata a Agenda 2030 e estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Claro está, se virmos bem, o objetivo 11º tem este desígnio, não é? O compromisso que os Estados assumem de tornar as cidades e os aglomerados urbanos mais inclusivos, mais seguros, mais resilientes e mais sustentáveis. Se virmos bem também, este objetivo 11º desdobra-se em metas específicas, e todas elas relacionadas com aquilo que nós podemos dizer que são as dimensões da sustentabilidade ou dos propósitos de sustentabilidade das cidades. Como digo, este objetivo 11º, enfim, como compromisso que os Estados assumem de tornar as suas cidades mais sustentáveis, mais inclusivas, mais resilientes, está de mãos dadas com outros objetivos de desenvolvimento sustentável que já falaram aqui com toda a certeza, uma vez que este é o terceiro webinar numa série tão interessante. Este objetivo 11º está, na verdade, ligado e anda de mãos dadas com o primeiro, designadamente, que visa erradicar a pobreza, com o segundo, e que tem a ver com o combate à fome, com o terceiro, que é o promover a saúde e o bem-estar da população, com a promoção da igualdade de género e em particular a de igualdade de género e em geral a igualdade entre os cidadãos, o ODS 3 e 5, recomenda o trabalho digno e o crescimento económico. Este ODS 11 está em ligação com o 9º, na verdade também acredita, para alcançar a cidade sustentável, que a ciência, o trabalho em rede, a inovação permitam alcançar essas metas, a recomendação para a produção e o consumo sustentáveis, o ODS 11 de novo em ligação com outros, designadamente este 13º, e que se prende com a premência na adoção de medidas de combate à mudança do clima e seus impactos. Portanto, não vou aqui ir mais além, apenas só reforçar algumas metas específicas incluídas no ODS 11. As cidades inteligentes, as cidades serão inteligentes se forem sustentáveis, se forem resilientes, se forem inclusíveis, e isso desdobra-se designadamente em permitir o acesso de todos à habitação segura, adequada, a preço acessível. Se a cidade permitir que todos acedam e possam desfrutar de transporte seguro, em princípio acessível também, sustentável, e vem o transporte coletivo movido a energias limpas, a urbanização inclusiva com momentos de participação e inclusão, enfim, meta 1, 2, 3, 4 e por aí adiante, são tantas, não vou, porque não tenho tempo e tenho receio de os maçar e de ser interrompida por doutora Bel Carreira, que não tarda nada já me dirá. Que aproveita desta, professora, aproveita desta e pedia-lhe exatamente então mais só uns minutos de intervenção para depois passarmos a Engenharia Lé e termos debate. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. E isto para dizer que, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluem propostas, propósitos para as cidades, e tanto mais quanto as cidades são o lugar comum da população, cada vez mais será até 2050, apresentando os próprios desafios, e de ele está designadamente estes de implementar medidas de sustentabilidade que perpassam também os tópicos da mobilidade, da qualidade do ar, da gestão de resíduos, entre outros, não é? Uma nota para a transição aqui no meu tópico de diálogo. Falamos de cidades e falamos de sustentabilidade, mas queria muito dar-lhes conta deste estudo que fizemos na universidade. Quando falamos em sustentabilidade e em sociedades inteligentes, atenção que não estamos só a falar
das cidades tradicionalmente sustentáveis, à luz do conceito dos indicadores de sustentabilidade. E, portanto, não estamos a falar só da cidade verde, da cidade ecológica, da cidade segura, da cidade próxima até do ponto de vista do território, as cidades 15 minutos, enfim, as cidades que se preocupam com a mobilidade das pessoas, o trânsito e etc. É sobretudo a lógica da cidade digital, esta que está a ser implementada para mais facilmente e mais eficazmente ir ao encontro das metas de sustentabilidade na lógica da redução do impacto na mudança climática. Na verdade, a aplicação crescente das tecnologias de informação e de comunicação são as grandes alavancas, são os grandes catalisadores para alcançar metas de sustentabilidade. E a cidade em construção, em implementação, que nós vimos no norte do país e que vemos um pouco, de modo geral, por todo o país, é precisamente esta cidade que agora dizemos digital, porque ela concretiza as metas de sustentabilidade e outras. E, portanto, os sistemas, não é, inteligentes associados à mobilidade, ao trânsito, à iluminação, ao tratamento de resíduos, enfim, à medição da qualidade do ar, do ruído, todas estas dinâmicas são acrescentadas por uma outra que falarei já e é o tópico para encerrar, que tem a ver com as obrigações que no quadro europeu se impõem ao Estado português também. Portanto, é inevitável vermos criadas e concretizadas cidades sustentáveis à luz das medições típicas das normas ISO e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, mas temos que ver agora as cidades sustentáveis como sendo cidades onde se desenha a aplicação crescente e intensa de high-tech, de algoritmos, da inteligência das coisas e da governação digital. Não há volta a dar. O mercado único digital, o espaço europeu comum, toda esta regulação europeia impõe-se aos Estados portugueses, ao Estado português e aos Estados, e Portugal vai nessa senda, já não falo na transição digital da governação pública, das administrações públicas do Estado e regional e local, enfim, bem lembramos todos o plano de ação do governo anterior, do 22º Governo Constitucional, mas agora lembrar o programa do governo atual, do 23º Governo Constitucional. O desafio estratégico, continuar, não é? Continuar intensificando a modernização administrativa, a desmaterialização e a criação de canais interativos, conectados e procedimentos em linha. Portanto, a abarcar as cidades. Portanto, o programa do governo atual tem aqui desenhado para a cidade metas. Tem inclusive a promessa de uma estratégia nacional de Smart Cities e reforçar mecanismos tecnológicos como os associados à internet das coisas, como digo, a sensorização vai aumentar, os radares, os sensores para recolha de dados no trânsito, no parqueamento, na iluminação, no tratamento de recursos naturais. Portanto, é inevitável, está a acontecer. Claro, só esta nota final, os riscos, não temos dúvidas, há riscos inerentes a esta transformação que é cada vez mais digital para alcançar as metas de sustentabilidade, e um problema tem a ver claramente com uma cidade digital alimenta-se todos os dados, há facilidades enormes e vantagens acrescidas resultantes da interoperabilidade, dos portais abertos de dados, dos procedimentos em linha, mas vem aqui o problema dos riscos e, portanto, quando me falam em impacto dos ODS, obstáculos, capacitação dos trabalhadores, falta de literacia digital dos munícipes e, portanto, há que apostar numa lógica de inclusão, não deixar ninguém para trás, é o grande lema não é? Das Nações Unidas, também do plano de ação do governo português, não deixar ninguém para trás, a tecnologia ao serviço de todos,
mas de facto qualidade de vida é o que se propõe nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não deixar para trás, incluir e para esse efeito capacitar Muito, todos, muito bem. não é? Para usar uma expressão que todos conhecem também. Muito bem, muito obrigado, professor Isabel Fonseca. Muito obrigada. Apenas Voltamos tópicos já. breves. Sim, sim. Muito obrigado. É muito difícil Então, conter-me. Muito vamos, obrigada, doutora Bel. muito obrigado. Vamos agora ouvir a intervenção inicial do engenheiro João Lé. Referir que é licenciado em Agronomia, na especialidade de Economia Agrária, tem pós-graduações em Civicultura das Espécies de Crescimento Rápido e também uma pós-graduação em Gestão em Especialização em Finanças e no seu trajeto profissional que é substantivamente dentro do grupo de Navigator Company, uma empresa cotada em Bolsa e, portanto, no PSI 20, e está nesta organização desde há cerca de 30 anos, com responsabilidades na área florestal, tendo sido em 2016 nomeado CEO da Porto Social Moçambique. É administrador executivo da sociedade desde 2020 e tem a seu cargo a responsabilidade do abastecimento de madeira, biomassa, gestão florestal do património da Navigator e também o projeto Moçambique de sustentabilidade. Angelé, por favor, fala que é seu. Obrigado e queria começar por agradecer o convite e felicitar por esta sessão, que espero que possa ser de alguma forma esclarecedora e instrutiva face ao tema e ao desafio que foi colocado. Eu queria começar por partilhar aqui um bocadinho do que é que somos e neste desafio desta partilha, um bocado explicar um bocadinho o que é o grupo. Nós somos uma indústria de base florestal, portanto somos um produtor integrado de diversos produtos de base florestal, nomeadamente papel de impressão escrita, e que todos conhecemos, papel que usamos no dia-a-dia do escritório e nos livros que lemos. Temos também papel tissue, portanto são os papéis higiênicos, guardanapos e papéis de uso industrial. Temos também produção de pasta de papel de eucalipto e quer no papel, quer na pasta, somos os maiores produtores europeus com base na matéria-prima que usamos, que é o eucalipto globulus. Deste ponto de vista, temos também, desde há muitos anos, uma base florestal que neste momento são cerca de 106 mil hectares, que tem uma percentagem desta área que é ocupada com eucalipto. São cerca de 30% de outras espécies, entre 24 e 30, entre 25% e 30% de outras espécies. E somos também, interessante dizer isto, produtores de eletricidade a partir de fontes renováveis. Com isto, temos uma... Peço desculpa que isto não está a funcionar como eu gostaria. Sim. Agora sim. E, portanto, temos 5 sites industriais, em Aveiro, Figueiras, Vila Velha de Ródão e Setúbal, e um site também resultante do investimento recente que fizemos em Espanha, em Saragossa, numa fábrica de papel tissue, e, portanto, esta é a nossa base industrial. E, do ponto de vista daquilo que se liga com os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos enfim, temos um track record grande, naturalmente sendo uma indústria de base florestal com investimentos na floresta, com investimentos industriais de longo prazo. É evidente que sustentabilidade é fundamental para tudo isto e, em função disso, nós alinhamos e criamos uma estratégia de gestão responsável que, enfim, já tem longos anos e que mais recentemente, entre 2019 e 2020, renovamos, assente numa auscultação de quase 600 stakeholders internos e externos, mas maioritariamente externos, e definimos aqui esta estratégia de gestão florestal responsável, assenta em 3 pilares fundamentais: ética, responsabilidade
e transparência. E, portanto, naturalmente que o passo que não podíamos deixar de dar foi ligar isto à Agenda 2030 das Nações Unidas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, nesse sentido, o que nós fizemos foi um alinhamento deste negócio responsável em dois eixos estratégicos fundamentais, ou seja, pela sociedade, pelo clima e pela natureza, ou seja, um eixo de caráter mais vá lá, pessoas, virado para as pessoas e para a sociedade, e outro virado mais para o clima e para a natureza. Isto também porque assentamos isto num propósito que é o nosso, de que são as pessoas, a qualidade de vida e o futuro do planeta que nos inspiram e nos movem. Portanto, em função disto, definimos também o nosso roteiro 2030. Na prática, isto não é mais do que um plano de ação de longo prazo. É uma ferramenta que se quer dinâmica e evolutiva. Aliás, como prova dessa evolução, nós, no final do ano passado, fizemos um exercício de dupla materialidade, ou seja, passámos a avaliar também os impactos da nossa atividade, seja do ponto de vista impactos externos, seja do ponto de vista de impactos internos, e acrescentar aqui também uma dimensão financeira a cada um destes impactos, o que implica, naturalmente, ou que implicou também ter uma boa definição de gestão de risco associada à nossa atividade e, portanto, acrescentamos aqui algum painel de complexidade, de indicadores de complexidade, mas que são, por um lado, resultado da necessidade de estarmos a par da agenda regulatória e, por outro lado, também termos uma melhor previsão, desculpem, dos nossos impactos e dos nossos riscos. Portanto, nós com isto definimos com a par dentro desta nossa agenda, nós definimos então 11 compromissos, 23 objetivos e 15 metas, de acordo com a nossa preocupação e o nosso eixo estratégico da sociedade, e mais um conjunto de compromissos e de objetivos e de metas intermédias ligados ao clima e à natureza. Na prática, o que é que fizemos foi acabar por ligar os objetivos, os 17 ODS, em termos de 3 níveis, nível core, ou seja, em que geramos impacto positivo, o supportive, ou seja, no percurso até 2030, de alguma maneira termos impacto direto ou indireto nestes ODS, e selecionamos também aqui, deste ponto de vista, 4 ODS, e os outros, onde de alguma maneira também interagimos forma direta ou indireta, e esperamos com isso poder ter também um contributo positivo. Nós também recentemente fomos reconhecidos como uma empresa com uma boa prática empresarial do ponto de vista dos ODS, e isto, enfim, foi o corolário também de todo este processo e da publicação do nosso relatório anual e do relatório de sustentabilidade que expressam isto e reportam isto, e são depois as ferramentas por excelência de avaliação desse ponto de vista externo. Nós, só para terminar esta primeira parte da intervenção, eu gostava só de dizer também ainda outra coisa, é que evidentemente que isto tem que todo este trabalho para resultar tem que ter exige um mapeamento de todos os ODS e das metas que lhe estão subjacentes às nossas atividades e aos nossos eixos principais, como eu referi, pela sociedade e pelo clima e pela natureza. Portanto, foi isso que fizemos, foi mapear também por cada um deles, ou seja, criação de valor sustentável, governança responsável, gestão de cadeia de fornecedores, gestão de clientes, enfim, todas as áreas de atividade que temos necessidade de avaliar e de que queremos, do ponto de vista estratégico, ter bem mapeados e podermos percorrer e avaliar ao longo de todos os anos. A mesma coisa fizemos do lado do clima e da natureza, seja do impacto das alterações climáticas, gestão sustentável da floresta, conservação da biodiversidade, água, energia, emissões. É evidente, tudo isto é um trabalho que depois carece de ser implementado, ser acompanhado, ser reportado, porque depois também é com base nesse reporte e com base no nosso desempenho que
somos avaliados por todos os stakeholders, sejam clientes, sejam fornecedores, seja o setor financeiro, e como sabemos hoje bem, está bem patente a importância do setor financeiro, porque cada vez mais se gera, e ainda bem, por normas e por critérios ESG, e portanto nós também temos que, com isto, demonstrar que estamos no caminho certo e que temos ambição e que temos compromisso com cada um destes temas. Portanto, esta é talvez uma primeira imagem que eu gostaria de deixar de como é que lidamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente em termos de avaliação de impacto. Depois poderei à frente falar um bocadinho mais e detalhar um bocadinho mais, se assim o desejarem. Bem, muito obrigado. Bem, João Lé, muito obrigado também, professora Isabel Fonseca, pelas intervenções iniciais. Diria que, quer noutra apresentação, uma ligada muito à gestão e serviço público na administração local, outra ligada à gestão de um grupo empresarial, há uma apresentação que, ao fim e ao cabo, evolui no sentido, não estamos a separar, que é a gestão, quer organizacional, quer serviço, daquilo que é, efetivamente, o desenvolvimento sustentável. Eles parecem surgir, ou devem parecer surgir de uma forma muito, muito integrada. E eu gostaria que, começando pela professora Isabel Fonseca, que falasse um pouco disto, para perceber de que maneira é que esta forma de olhar para objetivos de desenvolvimento sustentável e refleti-los na prática dita normal da atividade é um dos desafios significativos que se coloca, não só à administração pública, mas obviamente, como foi apresentado, também noutros setores de atividade, nomeadamente o privado. E de facto assim foi também esse o resultado do trabalho empírico que fizemos. Podemos constatar que um work in progress é a implementação de medidas de sustentabilidade, que essas medidas de sustentabilidade são catalisadas pela implementação da digitalização, uma sem outra não avançam, e as cidades portuguesas têm, de facto, vindo a implementar com doseamentos distintos. Por vezes algumas ficam reféns das empresas de comunicação, que lhes vão dando a conhecer num portfólio medidas possíveis a implementar a breve trecho. Falta o planeamento a longo prazo. E muitas delas são reproduzidas de norte a sul. É a mobilidade verde e, portanto, as medidas ligadas com o aumento das ciclovias, dos espaços pedonais, e, portanto, é frequente a trotinete estar no centro da cidade portuguesa. São, sobretudo, medidas ao nível da iluminação LED. Há, de facto, soluções pontuais ao nível da gestão dos resíduos e dos lixos urbanos, algumas delas com compostagem já implementadas, medição da qualidade do ar, do ruído, até de ataque de vespas. Enfim, temos muitas medidas que vão sendo implementadas com esse propósito, designadamente também de dinâmicas de comércio local, de dinâmicas de participação ativa dos municípios, como seja a participação em orçamentos participativos e votações neles. Mas devo dizer precisamente que deste work in progress, como disse há pouco, há muitos obstáculos que eu vou constatando ao dirigir o projeto. O risco dos idosos ficarem fora do processo de transição digital e de implementação das cidades, no acesso a estas medidas. Muitas delas são já oferecidas, estes serviços, designadamente na lógica da governação digital, são oferecidos à distância, sem colocação presencial, excluídos mais vulneráveis, mulheres de 65, idosos em geral, migrantes, portanto, sem possibilidade e know-how para aceder a esses serviços, procedimentos conectados em linha
que podem não chegar a todos, portanto, um obstáculo, a infraestrutura de rede, zonas rurais sem essa infraestrutura, nos centros das cidades, se não houver Wi-Fi gratuito, também quem visita está e não acede aos serviços. Mas vejo, de facto, aqui no norte do país, por exemplo, a utilização da sensorização no trânsito, os geoportais a funcionar para medição de dinâmicas de trânsito, parqueamento com sensorização, com possibilidade de utilização de algoritmo e inteligência artificial para amparar a decisão. Portanto, a decisão predictiva está a ser já feita nas cidades. E aqui lembrar os deveres do ponto de vista, sobretudo, de ética, de informação, responsabilização, a explicabilidade da utilização da sensorização para as decisões automatizadas e para a definição dos perfis. Enfim, são pequenas notas breves, fico sempre com muita vontade de desenvolver, não posso fazê-lo, mas deixar esta nota, perigo para a gestão de riscos digitais na implementação das cidades. É bom que a tecnologia seja implementada, os sistemas inteligentes no trânsito, no parqueamento, na monitorização da qualidade do ar e etc. Iluminação LED, cuidado ao nível energético, as comunidades locais produtoras de energia deveriam ser mais implementadas. Portanto, alguns riscos associados com os canais digitais e os portais abertos de dados. Falta de inclusão digital ainda se percebe e, portanto, mais regulação, talvez a tal estratégia prometida para as cidades portuguesas impõe-se, é necessária. Não temos uma carta para as cidades, o Brasil tem, a Alemanha tem, Leipzig tem um modelo interessante de cartas para as cidades, quem dera pudesse ser aqui reproduzida, porque tem muitas valências positivas. Obrigada, Dr. João. Não sei se respondi, sempre em fuga. Muito obrigado pela intervenção. João Joé, questão original, objetivos, desenvolvimento sustentável e sua implementação como uma forma corrente normal de fazer gestão. Sim, quero reforçar como comecei por dizer, isto não é propriamente uma novidade. De facto, a novidade foi vir das Nações Unidas um conjunto de princípios que acabam por ser princípios orientadores e, portanto, acabamos por nos ajustar para que ficasse mais ou menos padronizada, de acordo com esses princípios, tudo aquilo que já fazíamos. Portanto, na prática, nós acabamos por ter aqui bastantes benefícios com esta adoção e, em particular, com as avaliações de impacto, ou seja, percebermos se aquilo que definimos está ou não de acordo com aquilo que esperávamos, e isso também se traduz naturalmente num afinamento da estratégia e das operações que vamos desenvolvendo. Portanto, a primeira coisa aqui foi necessariamente a necessidade de nos alinharmos do ponto de vista de estrutura e das equipas para esta Agenda 2030 que adotamos e definirmos as prioridades, naturalmente, também mais expressas do ponto de vista de desempenho ESG, portanto, ambiental, social e de governance. Depois, há uma outra coisa que também resulta daqui e penso que é positivo para todos, é a transparência. Porque tudo isto é monitorizado, tudo isto é divulgado, toda a sociedade pode ver, pode consultar e pode questionar legitimamente os nossos objetivos e os resultados que estamos a atingir. Portanto, acho também que esta questão do reforço da transparência e da partilha de informação com todos os stakeholders, nomeadamente com os investigadores, com os colaboradores, com os investidores, com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores e com a sociedade. Eu não esquecer que nós, sendo uma indústria de base florestal, nós temos património de norte a sul do país. E, portanto, nós estamos inseridos diariamente no mundo rural. E quem vive nas cidades, muitas vezes, ou veio do mundo rural, ou às vezes até nem tem tanta ligação ao mundo rural e, portanto, está um bocadinho afastada da realidade. E, portanto, transmite-se às vezes aqui uma imagem de que, de facto, o que se passa no mundo rural é um bocadinho alheio e, portanto, quem vive na cidade tende um bocadinho a ter uma imagem um bocadinho distorcida da realidade. Muito bem. É evidente que há uma grande vantagem, desculpa só acabar, Sim, com certeza.
me parece também interessante, que é nós podemos ter aqui, com isto, uma ferramenta de melhoria contínua. Porque isto é fundamental, nós não podemos estar parados. Nós temos uma agenda regulatória que cada vez é mais exigente, e ainda bem, temos cada vez mais exigências da sociedade, temos riscos que temos que saber contornar. Esta questão que hoje falamos das alterações climáticas e do impacto que têm na atividade são outras dimensões que temos que incorporar aqui, e ainda bem. Depois, acho que há aqui, podia dar exemplos concretos disso, que é talento jovem, investir em talento jovem. Todos hoje sabemos que é difícil recrutar, é difícil reter talento, e até reter é uma palavra que não é bem aceita pelos jovens, e ainda bem, porque parece que estamos a oferecer-lhes uma prisão. Mas, de facto, é esta preocupação em desenvolver atividades e fixar compromissos com isto é fundamental. Queria também dar um outro exemplo que tem a ver com o plano de descarbonização. Nós iniciámos em 2019 um plano de descarbonização que antecipámos para estar concluído até 2035, portanto, antecipando os objetivos que existem, foram definidos até 2050, portanto, antecipámos para 2035. Teremos um conjunto de emissões residuais que vamos compensar e temos como compensar através da floresta, mas de facto o que tem aqui subjacente é um investimento em modernização, em substituição de tudo aquilo que emite, que tem emissões. E queria finalizar com outra coisa também interessante, que é um programa de restauro e de transformação de uma antiga área de eucalipto, que convertemos numa área de floresta nativa, natural, com carvalhos, com azinheiras, enfim, a defesa dos valores culturais que lá existem. E, portanto, isto também resulta do compromisso, resulta de exigências da sociedade e resulta de uma aposta nossa em, de facto, fazermos pelo bem da sociedade e do planeta. Muito obrigado a ambos por vossas intervenções. Apenas dar nota muito breve que temos cerca de 800 participantes neste momento aqui no webinar, e as questões têm-se multiplicado. Portanto, o nosso tempo é justo, vamos tentar aqui atender algumas que são, digamos assim, nucleares para o tema que nós estamos a falar, e nós estamos a falar da avaliação de impacto. Sabemos, muitas vezes, que não só na gestão em diferentes contextos, mas também em matéria de políticas públicas, é difícil avaliar. E é difícil avaliar ações. E às vezes é difícil avaliar resultados. E indicadores, resultados indicadores, os que se diz os Key Performance Indicators, os estados indicadores críticos da atividade de gestão. Mais difícil é ainda avaliar impacto. Ou seja, aqueles resultados que perduram, que são contínuos, que são consistentes, que contribuem ativamente para um progresso e para a sua manutenção, e que são de esfera alargada, não só de serviço público, não só de natureza económica, mas também de equidade, de relevância, de natureza social, entre outros aspectos. E uma das questões que nos foi colocado é quais são os desafios e as dificuldades para efetivamente conseguir fazer uma avaliação, e uma avaliação desta natureza, na sua forma mais exigente, que é impacto. E começaria também para a professora Isabel Fonseca, por favor. Eu acho que o trabalho em rede, o trabalho, enfim, que pressupõe chamar, enfim, a ciência, os centros de investigação, os laboratórios, todos os stakeholders em geral, não é? Para poderem acompanhar, escrutinando, monitorizando o estado de implementação de medidas. É um caminho para apurar, aquilatar, avaliar, medir resultados. Há muitos rankings, há muitos métodos de avaliação, não há unanimidade, não há consensos. Em última instância, e bem sabem, no poder local, nós temos mandatos, titulares de órgãos representativos, e avaliar aquilo que é a qualidade de vida do município, no tempo que demora a chegar ao trabalho, a levar a criança à escola, no acesso ao centro de saúde, requerer uma licença urbanística, uma licença para alojamento local,
como as autarquias procedem à limpeza em auxílio dos territórios, como potenciam o comércio local, circularidade, enfim, todos estes aspectos acabam por ser medidos do ponto de vista político na ida às urnas. Há um tempo atrás dei-me conta de que um autarca, enfim, do Norte, não um dos nossos estudados, dava completamente luz verde à implementação de mais sensores no trânsito e mais radares, câmaras em número crescente, sem que ao mesmo tempo houvesse acompanhamento do direito dos cidadãos à informação de que estes sensores estão no terreno, existem, câmaras no lugar, mais de 300, quais sejam, onde, porquê, quem trata os dados, se há consentimento, se há... Bom, e o autarca, luz verde, porque se sentia respaldado com a legitimação dada no dia das eleições. E, portanto, pois nada de mais errado, uma vez que há o quadro normativo, regulatório, europeu, nacional, constitucional, Regulamento Geral de Proteção de Dados, regime jurídico atinente à utilização de IA. Bom, mas isto para dizer que há bocadinho o engenheiro João Lé deu conta de que todas estas dinâmicas, em última instância, têm também uma valência associada, que é a transparência, o escrutínio possível por todos. E, portanto, avaliar impactos, eu julgo que todos, naquilo que é a qualidade que cada um vai tendo e sentindo mais e mais por estar em comunidade, isto no tópico das comunidades sustentáveis e inteligentes. Claro está, as cidades portuguesas têm património cultural, têm património natural, as cidades não se constroem como NEOM, não é? Do zero, a partir do nada, há que reabilitar centros históricos, mantendo, há que preservar com medidas de turismo sustentável, e etc, e etc, e etc. Portanto, é um passo de cada vez com ciência, tecnologia e, sobretudo, aqueles que podem, na lógica de trabalho em rede, hubs, laboratórios, medidas experimentais piloto, enfim, eu julgo que impactar, todas impactam, podem ser negativas, e portanto há que avaliar as boas e más práticas. A estratégia faz falta, tal estratégia para as cidades, e volto aqui ao tópico das cidades, a tal estratégia institucional, jurídica, com orientações, princípios, existe. O mapeamento a montante é absolutamente necessário, e é bom que sejam centros independentes, imparciais, com ciência a fazê-lo. Mapear boas práticas para fazer chegar a quem de direito para que faça essa estratégia global para as cidades, porque elas precisam. Porque senão, como digo, muitas cidades, 308 municípios, cada um vai querendo implementar as medidas que pode, até financeiramente tem como implementar, muitas vezes refém do novo caixeiro viajante, que é um bocadinho assim, as empresas de comunicação vêm de Lisboa pelo país vender o mesmo produto a todas, e depois temos cidades caóticas em transformação digital ou em transformação de mobilidade, com pistas, não é, de ciclovia enormes e com dificuldades acrescidas para o trânsito, mais mobilidade ou menos, a dúvida fica, não é? Trotinetes no meio da rua, no centro histórico, enfim, tudo isto precisa de ser avaliado e mapeado com vista à eleição das boas práticas. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. João Lé, avaliar e evidenciar valor através exatamente disso, da monitorização, do acompanhamento e depois da apresentação de impacto. Que dificuldades, que experiência de Navigator Company que pode partilhar aqui neste espaço connosco? Olha, assim, podemos, pegando no exemplo anterior, talvez seja mais objetivo, e aqui há coisas destas que são menos objetivas do que outras, naturalmente. Tá lá, emissões. Nós temos esse balanço todos os anos, e hoje em dia, não sei se têm essa noção, hoje em dia há três categorias de emissões, chamadas Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Scope 1 são emissões diretas nossas,
Scope 2 tem a ver com o balanço energético e com as emissões subjacentes à produção dessa energia, e o Scope 3 são as emissões dos nossos fornecedores e, digamos assim, da nossa cadeia logística associada ao negócio. Portanto, isto é avaliado anualmente, e eu quero lhe dar uma outra perspectiva também, complementar a esta, que é, não é só a avaliação dos ODS e das suas 169 metas, não é? Nós temos aqui uma avaliação também e um escrutínio natural e, mais uma vez, natural, legítimo e muito útil para a nossa conduta, para a nossa definição de estratégia. Temos aqui uma avaliação também por uma série de outros ratings. Por exemplo, vou-lhe dar, há bocado falei no mundo financeiro, nós hoje temos sensivelmente 300 milhões de euros de empréstimos a longo prazo, indexados a indicadores ESG, em particular a um índice que é muito abrangente, tem a ver com que é escrutinado pela Sustainalytics, que é uma entidade internacional de ratings e, portanto, vai avaliar todos aqueles contributos também para os ODS e, portanto, faz um escrutínio de toda a atividade, seja ela social, ambiental, financeira, enfim, de relacionamento, de políticas, práticas e procedimentos. Portanto, tudo isto é varrido por esses índices. Nós temos também, dos outros empréstimos, voluntariamente fizemos com indicadores ESG, nomeadamente um muito interessante que tem a ver com a entrega de madeira certificada do mercado nacional. Eu não sei se tem essa noção, mas certificar madeira significa que essa madeira resultou de boa gestão florestal, portanto tem que se cumprir a lei em primeiro lugar, mas depois tem que se cumprir todo um outro conjunto de critérios e de exigências de nível de natureza social, ambiental e também económica. E isto é a regulação voluntária, mas é a regulação internacional do FSC ou do PEFC. Portanto, este é o atestar de que nós estamos voluntariamente a obrigar, entre aspas, no bom sentido, a que o mercado funcione com boas regras e o mercado nacional funcione com boas regras. Isto vai ajudar a que haja proteção da floresta, que haja proteção dos valores naturais, dos valores sociais, dos valores culturais e, sobretudo, que não haja dano sobre o solo, que haja biodiversidade, porque se bem sabemos, e uma das perguntas que eu vi que está aqui no chat, que terei muito gosto em responder, tem a ver exatamente com isso, ou com questões sobre o eucalipto, e eu queria dizer que, ao contrário do que o senhor escreveu, há muitas espécies de fauna e flora nas nossas propriedades e no eucaliptal. Mais, temos 1150 espécies de fauna e de flora mapeadas, devidamente descritas e protegidas. E quero dar um exemplo, que acho que toda a gente já ouviu falar da águia de Bonelli. A águia de Bonelli é uma espécie que está ainda em risco, que existe nas nossas plantações, ao contrário do que está escrito, não existe só esta espécie, existem centenas de outras espécies, porque as árvores também são refúgio para as espécies. E temos práticas culturais para defender, não só para incentivar o desenvolvimento desta espécie, como também para a defender e para a proteger. Portanto, reportando isto, estamos mais uma vez a dar conta do que deve ser, na nossa opinião, feito. E só uma nota breve, ao contrário também do que é dito, o eucalipto não consome mais água que as outras espécies. E há um estudo que foi publicado há um ano e tal, que compara e diz até que o pinheiro até consome mais água que o eucalipto. Portanto, são mitos que se instalam e que, enfim, temos que saber responder com dados. Obrigado. Estamos no derradeiro minuto, a deslizar ligeiramente do nosso webinar. Eu vou pedir para cada um dos nossos ilustradores que me faça um apontamento final, apenas de uns segundos mesmo, e a questão é muito simples, para as entidades, para os dirigentes e líderes, para as pessoas que têm acesso a este tipo de informação, qual era a mensagem que gostariam de deixar no final deste webinar, no sentido de tudo aquilo que nós falamos, não só da implementação, mas ter esta perspectiva sempre em presente do que fazemos tem impacto. Engenheiro João Lé, estava assim, muito breve, uns segundos só, e depois a professora Isabel. Eu vou ser muito breve, e não é a política. Quero dizer que este é o caminho, não haja dúvida. E é o caminho para o setor privado, é o caminho para o setor público. E estamos disponíveis para ajudar com a nossa experiência,
caso entendam necessário e queiram colocar alguma questão, pedir alguma ajuda. E também é importante dizer, finalizar com isto mesmo, que esta sessão ajuda na prossecução desse objetivo. Por isso, mais uma vez, parabéns e obrigado. Muito obrigado, João Lé. Registámos essa disponibilidade, veremos notícias em breve. Professora Isabel Fonseca, de sua justiça para concluirmos mesmo. Subscrevo na íntegra o que o engenheiro João Lé acabou de dizer. Uma nota, não deixar ninguém para trás nesta transição digital entre Scila e Caríbdes, a governação pública em geral e a local em particular. Vai ter que gerir muitos riscos. O serviço da ciência, da tecnologia é absolutamente importante porque minimiza a potencialidade de erro nessa gestão de riscos. Quando falo em riscos da mais diversa ordem, designadamente ao nível daquilo que nos hoje preocupa, que é os dados pessoais. As cidades são sustentáveis, mas elas são sobretudo digitais e alimentam-se de todo o tipo de dados. Portanto, mais trabalho em rede, com os stakeholders e com as equipas que têm, enfim, o know-how, a ciência, a tecnologia. E, portanto, o INA tem aqui um papel tão importante e muito obrigada por me chamarem a partilhar algumas ideias e aprendi muito. Espero poder ter, enfim, também transmitido algumas. Muito obrigada. Muito obrigado da nossa parte, sobretudo por esta partilha de conhecimento feito, posto em prática e gerador de resultados. E é esta triangulação que nós necessitamos, nomeadamente na administração pública, para uma melhor gestão e para também um melhor serviço aos cidadãos e aos agentes económicos. Manuela, passo-lhe a palavra já para fecho do nosso webinar, já com um minutinho de deslize, e por favor. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 800 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate tão interessante. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos que o último evento do ciclo de webinars no âmbito do percurso integrado de capacitação em sustentabilidade para a administração pública já tem data marcada. Será no dia 10 de outubro, das 15 às 16 horas. Esta conferência virtual terá por tema os desafios renovados em sustentabilidade. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt ou preencha o formulário que colocamos no chat para receber mais informações sobre os cursos das suas áreas de interesse. Se pretende aprofundar os seus conhecimentos sobre as matérias abordadas no webinar de hoje, aconselhamos a inscrição no curso Agenda 2030, da Estratégia à Ação, integrar os ODS com os instrumentos de gestão, que ocorrerá de 23 a 30 de outubro, ou então na formação Conceitos e Princípios do Desenvolvimento Sustentável, que terá lugar de 4 a 7 de dezembro. Poderá encontrar os links para obter mais informações e efetuar a sua inscrição na janela do chat. Pode consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate.